alive! It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! Olá pessoal, e no vídeo de hoje daremos continuidade à história do horror. A década de 20 ficou marcada por enredos sombrios, já a década de 30 ficou conhecida como a década dos monstros. Hollywood vivia sua era de ouro. Os estúdios eram verdadeiros monopólios. Eles possuíam equipes fixas de roteiristas, diretores, atores, e eles participavam de todo o processo, desde a produção, distribuição e exibição. É isso mesmo, os estúdios possuíam salas de exibição. A indústria hollywoodiana dessa época possuía diversas fórmulas de contar histórias. Por exemplo, a MGM tinha um ar mais pomposo, mais grandioso, no qual as estrelas realizavam grandes atos. É quase uma fórmula meio escapista. Outra fórmula muito popular da época eram os musicais, uma vez que o cinema tinha o advento do áudio há pouco tempo. Então esse estilo ficou muito popular. Já a Universal decidiu ir por um caminho diferente. Eles optaram por contar outros tipos de história. E foi dessa maneira que nasceu a Era dos Monstros. O primeiro monstro da nossa lista vem direto da Transilvânia, o Príncipe das Trevas, Drácula. A história de um corretor imobiliário que vai até um castelo sombrio encontrar um conde recluso e acaba hipnotizado e traz consigo para Londres o vampiro mais famoso do mundo, sedento por novas vítimas. Vocês se lembram que no episódio passado eu comentei que alguns profissionais do expressionismo alemão acabaram migrando para os Estados Unidos por conta do nazismo? Então, Drácula é mais um exemplo disso. O diretor de fotografia, Karl Freund, trouxe toda a atmosfera sombria do filme, com os ângulos, enquadramentos e aquele jogo de luz que deixava só os olhos iluminados e todo o resto do Conde Drácula nas sombras. E já que estamos falando de olhar, não podemos deixar de destacar a atuação majestosa de Bela Lugosi como Conde Drácula. Ele, que já havia dado vida ao personagem no teatro, na Broadway, e foi responsável também por trazer vida ao vampiro nas telas. Muito marcante os trejeitos que ele traz ao personagem, a forma como ele anda, a voz é muito marcante também. Children of the night, what music they make. Tudo isso transforma a atuação de Bela Lugosi nesse clássico Eterna. Drácula foi um sucesso de bilheteria. Logo, a Universal utilizaria novamente a fórmula. E dessa vez, ela trouxe para as telonas Frankenstein, o cientista louco que costura sua criatura a partir de cadáveres de um cemitério, e depois dá vida a ele numa noite de forte tempestade. No decorrer da história, vemos as consequências trágicas de seus atos. E esse é o mesmo caso de Drácula, no qual o ator que dá vida à criatura de Frankenstein tem uma atuação excepcional. E o responsável por essa atuação é Boris Karloff. Só para você ter uma noção da dedicação, o ator passava 4 horas para fazer a maquiagem da criatura. Mas não é só isso que transforma Boris Karloff como um astro ou dá esse grau de importância. A movimentação, os trejeitos da criatura e até a forma empática que ele acaba trazendo pro monstro deixa essa atuação de Boris emblemática. Outro aspecto muito legal desse filme é a sua introdução, no qual vemos um homem chegar e advertir a plateia dos calafrios que viriam a seguir. Frankenstein ganhou uma sequência excelente, sou até suspeito para falar, né? A sequência em questão é A Noiva de Frankenstein. O longa traz novamente os personagens do primeiro filme, mas agora Frankenstein trará à vida uma companheira para a criatura. Elsa Lanchester tem pouco tempo de tela, porém é suficiente para torná-la eterna e colocá-la de vez no panteão dos grandes monstros do cinema. E como estamos falando de fórmulas e um sistema meio de indústria, seria natural que, com o sucesso de Frankenstein, Boris Karloff fosse escalado para viver outro monstro. E não deu outra.
ele acabou dando vida para Imhotep em A Múmia. Uma expedição ao museu acaba trazendo de volta à vida um príncipe que foi mumificado vivo. 10 anos após esse evento, o nobre vive no Cairo à procura de sua amada, que reencarnou em uma bela jovem da cidade. No caso de Drácula e Frankenstein, eles foram inspirados em clássicos da literatura. Já A Múmia, ele é um roteiro original. Em Frankenstein, nós já havíamos visto a figura do cientista louco. Porém, quem ganha verdadeiro destaque no filme é a criatura do Frankenstein. Já nesse longa aqui, o cientista louco é o protagonista. Estou falando de O Homem Invisível. Coberto de bandagens e óculos, agasalhado dos pés à cabeça, um homem chega a uma pequena aldeia e se hospeda em um hotel. Esse homem é o Dr. Jack Griffin, que criou a forma da invisibilidade e testou em si mesmo, e agora luta para encontrar a cura e controlar os efeitos. O filme é divertido e assustador ao mesmo tempo, e possui efeitos especiais incríveis. Então, já vimos cientistas loucos, vampiros, criaturas. Estava faltando algo mais animalesco, né, para essa lista de monstros. E veio. Estou falando de O Lobisomem. Ao tentar salvar uma garota do ataque de um lobo, o homem acaba recebendo uma mordida do animal, que se revela um lobisomem e transfere a maldição para ele. Esse é outro caso no qual não possui bases literárias. Logo, esse filme se tornou um clássico e uma referência para os filmes na sequência de lobisomens. O filme possui sequências à noite, com névoas intensas, árvores fantasmagóricas e um ar que, poxa, é excelente, é absurdo. Ah, só um adendo. Esse não é o primeiro filme de lobisomem da Universal. Eles já haviam tentado com O Lobisomem de Londres de 1935, porém o filme foi um fracasso. Ainda bem que eles tentaram novamente e deram a vida a esse clássico absurdo que foi O Lobisomem de 1941. O último a entrar nessa lista é o nosso conterrâneo Brazuca, o Monstro da Lagoa Negra, um elo perdido entre o homem e peixe, surgido das profundezas do rio Amazonas. Tá, eu devo confessar que esse, dos filmes que eu citei, esse é o que eu menos gosto. Eu entendo a importância dele para esse universo dos monstros, né, trazer uma criatura, porém a fórmula já estava começando a ficar desgastada. E nesse a gente não vê uma história tão aprofundada, a relação da criatura, mas ele é um dos monstros clássicos. Né? E o desgaste dessa forma foi devido ao uso excessivo da Universal, uma vez que franquias como Frankenstein, Drácula, Lobisomem, O Homem Invisível tiveram inúmeras sequências e foi impossível manter a qualidade dos originais, né, dos primeiros. E essa saturação de filmes com esse tema acabou que o público foi perdendo interesse com o passar do tempo. E vale fazer uma menção honrosa que a Universal já tinha se aventurado nos filmes de terror lá na década de 20, que foi no caso de O Corcunda de Notre Dame e O Fantasma da Ópera. E para finalizar o vídeo, eu não poderia deixar de falar do homem por trás dos monstros, o maquiador que deu vida a grande parte desses monstros da Universal. Estou falando de Jack Pierce. Ele foi responsável por visuais icônicos e clássicos que são referências até hoje. É impossível pensarmos em filmes de terror sem pensarmos em monstros, em criaturas fantásticas. Isso demonstra toda a importância dessa década de monstros. É isso, pessoal. Obrigado pela companhia e mais essa viagem pelo horror. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e até a próxima.